Em algum lugar do seu quintal, talvez neste exato momento, uma ave esteja dormindo. Mas existe uma pergunta que a ciência levou séculos para começar a responder. Enquanto seus olhos permanecem fechados, será que ela está vendo alguma coisa? Será que um pássaro pode sonhar? A resposta parece simples. Mas quanto mais os cientistas investigam, mais misteriosa ela se torna. Por que durante muito tempo acreditamos que os sonhos pertenciam apenas aos seres humanos? Depois descobrimos que cães sonham. Gatos sonham. Ratos sonham. E então surgiu uma possibilidade surpreendente. Talvez os pássaros também vivam experiências invisíveis enquanto dormem. Em uma manhã comum de primavera, um canário da terra desperta entre os galhos de uma árvore que domina um pequeno quintal brasileiro. O sol ainda não apareceu completamente. O ar permanece fresco. Pequenos insetos começam a se movimentar. As folhas balançam suavemente. E o canário inicia mais um dia aparentemente comum. Mas tudo que ele viverá nas próximas horas pode guardar uma pista para um dos maiores mistérios da natureza. Ao longo da manhã, ele percorre caminhos conhecidos. Visita locais onde costuma encontrar sementes. Reconhece sons familiares. Evita áreas de maior risco. Cada decisão parece simples. Mas dentro de seu cérebro, milhões de neurônios registram informações continuamente. Posições. Cheiros. Formas. Movimentos. Experiências. Tudo é armazenado. Tudo é processado. Tudo deixa marcas. Os cientistas descobriram que muitas aves possuem uma memória muito mais sofisticada do que imaginávamos. Algumas conseguem lembrar centenas de esconderijos. Outras reconhecem indivíduos específicos. Algumas memorizam rotas complexas com impressionante precisão. Mas existe um detalhe intrigante. Memórias precisam ser organizadas. Precisam ser fortalecidas. Precisam ser transformadas em aprendizado. E é exatamente durante o sono que isso costuma acontecer em muitos animais. Será que o mesmo acontece com os pássaros? Ao longo daquela manhã, o canário encontra uma oportunidade. Uma nova área do quintal oferece alimento abundante. Mas existe um problema. Para alcançá-la, ele precisa atravessar uma região exposta. Ali, predadores possuem vantagem. A decisão parece pequena. Mas ela exigirá avaliação de risco. Experiência. Memória. Aprendizagem. Ele observa. Calcula. Espera. E finalmente avança. O resultado será mais importante do que parece. Porque experiências como essa podem voltar a aparecer horas depois. Quando o mundo estiver silencioso. Quando o corpo estiver imóvel. Quando a mente estiver dormindo. Ou talvez, sonhando. Naquele instante, a travessia parece apenas mais uma escolha entre tantas feitas ao longo do dia. Mas para o cérebro do canário, cada decisão representa uma informação valiosa. Enquanto ele avança pela área aberta, seus olhos monitoram movimentos no céu. Sua audição permanece alerta. Seu corpo inteiro funciona como um sofisticado sistema de coleta de dados. Uma sombra distante surge por alguns segundos. O canário interrompe o voo. Muda de direção. Busca abrigo. A ameaça desaparece rapidamente. Mas a experiência permanece registrada. E isso levanta uma questão fascinante. Como uma ave aprende com situações que duram apenas alguns segundos? A resposta começa dentro de estruturas cerebrais extremamente especializadas. Durante décadas, acreditava-se que cérebros pequenos possuíam capacidades limitadas. Hoje sabemos que muitas aves desafiam completamente essa ideia. Em proporção ao tamanho do corpo, algumas espécies possuem densidades neuronais comparáveis às encontradas em mamíferos altamente inteligentes. Isso significa que um simples encontro com um predador pode gerar mudanças duradouras em seu comportamento. Ao longo da tarde, o canário continua explorando. Ele visita áreas familiares. Mas algo chama sua atenção. Uma árvore próxima oferece sementes abundantes. O problema é que aquele local pertence a outro território.
Uma aproximação descuidada pode provocar conflito. O canário hesita. Recua. Observa. Espera. Então utiliza uma estratégia diferente. Em vez de avançar diretamente, aproxima-se por uma rota protegida pelas folhas. Uma escolha aparentemente simples, mas que demonstra algo importante: a capacidade de avaliar alternativas, de comparar riscos, de tomar decisões. Comportamentos assim ajudam cientistas a compreender como as aves processam experiências. E quanto mais estudamos esses processos, mais nos aproximamos do mistério do sono. Porque aprender é apenas parte da história. Memórias precisam ser consolidadas. Experiências precisam ser organizadas. Informações precisam ser conectadas. Em seres humanos, esse trabalho acontece intensamente durante certas fases do sono, quando o cérebro permanece ativo mesmo enquanto o corpo descansa. E foi justamente observando cérebros adormecidos que os pesquisadores encontraram algo surpreendente. Muitas aves apresentam padrões neurais extremamente parecidos com aqueles observados em mamíferos durante o chamado sono REM, a fase mais associada aos sonhos. Enquanto o sol começa a descer no horizonte, o canário ainda realiza suas últimas atividades. Ele revisita locais explorados pela manhã. Reconhece referências do ambiente. Confirma rotas seguras. Evita obstáculos conhecidos. Sem perceber, está fornecendo ao próprio cérebro um enorme conjunto de informações para processar mais tarde. As sombras se alongam. Os insetos mudam de comportamento. O vento perde intensidade. Pouco a pouco, o quintal entra em outra fase do dia. E então surge uma nova pergunta: se os pássaros apresentam sono REM? Se possuem memórias complexas? Se aprendem com experiências? O que exatamente acontece dentro de suas mentes quando finalmente adormecem? A resposta começa quando a escuridão toma conta do céu. Porque nas próximas horas, algo extraordinário acontecerá dentro do cérebro daquele pequeno canário. Algo invisível, silencioso, mas capaz de revelar um dos segredos mais fascinantes da natureza. A noite finalmente chega. Os sons do dia desaparecem pouco a pouco. Insetos noturnos assumem o controle da paisagem sonora. A temperatura diminui. O movimento desacelera. E o canário procura um local seguro para passar as próximas horas. A escolha do abrigo não acontece por acaso. Ela é resultado de experiência, memória, aprendizagem. Galhos muito expostos oferecem riscos. Locais muito fechados dificultam fugas rápidas. O equilíbrio perfeito está entre proteção e visibilidade. Depois de alguns minutos avaliando o ambiente, ele encontra o lugar ideal. As penas se expandem levemente para conservar calor. Os movimentos diminuem. As pálpebras começam a se fechar. E então inicia-se uma das transformações mais extraordinárias da natureza. Embora o corpo entre em repouso, o cérebro continua trabalhando. Na verdade, algumas regiões tornam-se surpreendentemente ativas. Pesquisadores que monitoraram a atividade cerebral de aves durante o sono observaram padrões que desafiaram antigas crenças. Durante determinadas fases, grupos inteiros de neuroníons começam a reproduzir sequências semelhantes às registradas durante o período de vigília. É como se o cérebro estivesse revisitando eventos importantes do dia. Não exatamente como uma gravação, mas como uma reconstrução, uma reorganização, uma espécie de ensaio interno. Imagine o canário revivendo a travessia da área exposta, a sombra do possível predador, a rota alternativa usada para alcançar alimento, as decisões que funcionaram, os erros que poderiam ter sido perigosos. Tudo isso pode estar sendo reorganizado naquele exato momento. E aqui surge algo fascinante. Em estudos realizados com aves canoras, cientistas descobriram que padrões neurais associados ao canto reaparecem durante o sono. Como se o cérebro estivesse praticando silenciosamente aquilo que aprendeu durante o dia. Sem emitir um único som. Sem mover as asas. Sem deixar o galho.
A aprendizagem continua acontecendo. Mas isso significa que estão sonhando? A verdade é que ninguém pode entrar diretamente na mente de um pássaro. Não podemos perguntar o que ele viu, nem o que sentiu, nem quais imagens passaram por sua consciência. Porém, as evidências acumuladas apontam para uma possibilidade impressionante. Os mecanismos biológicos envolvidos parecem extraordinariamente semelhantes aos observados em animais que sabemos sonhar. Enquanto isso, a noite avança. A lua atravessa lentamente o céu. Pequenas correntes de ar movimentam as folhas. Uma chuva distante ameaça surgir no horizonte. E o canário permanece imóvel. Mas dentro de sua cabeça, bilhões de conexões microscópicas continuam trabalhando, fortalecendo memórias, eliminando informações inúteis, refinando comportamentos, preparando desafios futuros. Talvez os sonhos não existam apenas para criar imagens misteriosas. Talvez sejam ferramentas de sobrevivência. Uma forma encontrada pela evolução para transformar experiências em conhecimento. E se isso for verdade, então cada aventura vivida durante o dia pode reaparecer durante a noite de maneiras que jamais veremos. Mas existe uma descoberta ainda mais surpreendente. Uma descoberta que sugere que os sonhos podem influenciar diretamente aquilo que a ave fará quando despertar. E é exatamente isso que veremos ao amanhecer. As primeiras luzes da manhã começam a surgir no horizonte. O céu ainda mistura tons escuros e azulados quando o canário desperta. Por alguns segundos, ele permanece imóvel. O mundo ao redor ainda parece silencioso. Mas dentro de seu cérebro, algo mudou. Durante a noite, milhões de conexões neurais passaram horas reorganizando experiências. Informações importantes foram fortalecidas. Detalhes irrelevantes foram descartados. Decisões bem-sucedidas receberam prioridade. E agora chega o momento da prova. Será que aquele processamento invisível realmente influencia o comportamento da ave? Os cientistas acreditam que sim. Experimentos realizados com diversas espécies mostraram que a qualidade do sono afeta diretamente a capacidade de aprendizagem. Aves privadas de determinadas fases do sono cometem mais erros. Demoram mais para aprender novas tarefas. Apresentam dificuldades para aperfeiçoar comportamentos complexos. Em outras palavras, dormir bem não serve apenas para descansar. Serve para aprender melhor. Logo após despertar, o canário inicia suas atividades. Mas algo chama a atenção. Ao se aproximar novamente da área aberta atravessada no dia anterior, ele toma uma decisão diferente. Desta vez, evita completamente a rota mais arriscada. Sem hesitação. Sem testes. Sem aproximações desnecessárias. Como se já tivesse refinado a estratégia durante a noite. É exatamente esse tipo de comportamento que fascina os pesquisadores. Porque sugere que o cérebro não apenas armazena experiências. Ele trabalha com elas. Ele compara possibilidades. Ele otimiza decisões. Ele aprende mesmo quando o corpo está imóvel. Enquanto o canário segue sua rotina, outra descoberta científica amplia ainda mais o mistério. Algumas aves migratórias conseguem percorrer milhares de quilômetros utilizando informações extremamente complexas. Campos magnéticos. Posição solar. Estrelas. Referências geográficas. Mudanças climáticas. Uma quantidade gigantesca de dados. E para que tudo isso funcione, o cérebro precisa processar e organizar continuamente essas informações. Muitos pesquisadores acreditam que o sono desempenha papel fundamental nesse processo. Talvez algumas das rotas mais extraordinárias do planeta sejam aperfeiçoadas enquanto as aves dormem. Talvez parte da navegação aérea mais eficiente da natureza aconteça em silêncio. Na escuridão. Dentro de cérebros adormecidos. Ao longo daquela manhã, o canário encontra um novo desafio. O vento aumenta. As sementes tornam-se mais difíceis de alcançar. Os galhos balançam com intensidade. Cada tentativa exige correções rápidas. Pequenos ajustes. Mudanças instantâneas.
Mas o que parece apenas habilidade física também depende de aprendizagem acumulada. Experiências anteriores ajudam a prever movimentos, a antecipar riscos, a melhorar resultados. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o cérebro reorganiza experiências, se aperfeiçoa comportamentos, se fortalece memórias durante o sono, será que os sonhos dos pássaros são apenas fragmentos aleatórios? Ou possuem alguma função prática para a sobrevivência? A resposta começa a surgir quando observamos algo surpreendente. Quanto mais inteligente a tarefa executada por uma ave durante o dia, mais intensa tende a ser a atividade cerebral observada durante certas fases do sono. Como se o cérebro estivesse revisando seus próprios desafios, treinando, ajustando, preparando-se para o futuro. E talvez seja exatamente por isso que os sonhos existem. Não para nos afastar da realidade, mas para nos preparar melhor para ela. Ainda assim, há uma última descoberta científica capaz de mudar completamente a maneira como enxergamos os pássaros. Uma descoberta que sugere que a distância entre a mente humana e a mente de uma ave pode ser muito menor do que imaginávamos. Durante muito tempo, acreditamos que a inteligência seguia uma escala simples. Quanto maior o cérebro, maior a capacidade mental. Mas a natureza adora desafiar nossas certezas. E poucas criaturas fazem isso de forma tão impressionante quanto as aves. Enquanto o canário percorre o quintal naquela manhã, suas decisões parecem pequenas. Escolher um galho, evitar um risco, aproveitar uma oportunidade, mudar de rota, encontrar abrigo. Nada disso parece extraordinário. Até percebermos quantos cálculos invisíveis estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada movimento depende de memória, experiência, reconhecimento de padrões, avaliação de risco, capacidade de adaptação. Funções que, durante muito tempo, consideramos exclusivas de animais muito maiores. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram algo surpreendente. Embora os cérebros das aves possuam uma estrutura diferente da dos mamíferos, muitas regiões desempenham funções semelhantes. É um exemplo extraordinário de evolução. Caminhos diferentes, resultados parecidos. Como se a natureza tivesse encontrado mais de uma maneira de construir inteligência. E isso muda completamente nossa pergunta inicial. Talvez o importante não seja se os pássaros sonham exatamente como nós. Talvez a verdadeira questão seja: o que acontece dentro de suas mentes enquanto dormem? Ao observar aves em laboratório, pesquisadores registraram atividades neurais que lembram processos associados à consolidação de memória, aprendizagem e aperfeiçoamento comportamental. Alguns padrões surgem repetidamente, como se determinadas experiências fossem revisitadas diversas vezes. Não porque sejam lembranças aleatórias, mas porque possuem valor para a sobrevivência. Enquanto isso, o canário enfrenta uma nova situação. Uma mudança repentina no clima cobre o céu de nuvens densas. A luminosidade diminui. O vento muda de direção. Insetos alteram suas rotas. Sementes se deslocam. O ambiente inteiro se transforma. E, mais uma vez, o pequeno pássaro precisa adaptar seu comportamento. O fascinante é que ele não começa do zero. Ele utiliza experiências acumuladas ao longo de dias, semanas, meses, talvez anos. Todo esse conhecimento foi construído pouco a pouco. Experiência após experiência. Sono após sono. Aprendizagem após aprendizagem. E então surge uma das descobertas mais impressionantes da ciência moderna. Estudos indicam que algumas aves jovens praticam cantos durante o sono. As regiões cerebrais associadas à vocalização tornam-se ativas mesmo sem qualquer emissão sonora. É como se o cérebro estivesse treinando silenciosamente, ensaiando, corrigindo erros, aprimorando habilidades. Isso significa que parte do aprendizado pode continuar acontecendo quando o animal parece completamente imóvel. Uma ideia extraordinária.
Por que transforma o sono em algo muito mais importante do que um simples período de descanso? Ele se torna uma oficina invisível da mente. Um laboratório biológico funcionando durante a noite. Uma máquina silenciosa de aperfeiçoamento. Ao longo do dia, o canário continua explorando o quintal. Mas agora nós o observamos de maneira diferente. Já não vemos apenas uma pequena ave procurando alimento. Vemos um ser capaz de aprender, memorizar, planejar, adaptar-se e talvez até reviver experiências enquanto dorme. A fronteira que separava nossa mente da mente dos pássaros começa a desaparecer. E quando isso acontece, surge uma reflexão inevitável. Se um cérebro tão pequeno é capaz de realizar processos tão sofisticados, quantos outros segredos ainda permanecem escondidos entre os galhos das árvores? A resposta final está mais próxima do que nunca. E ela transformará completamente a maneira como enxergamos o mundo natural. Ao final daquele dia, o canário retorna mais uma vez ao abrigo que escolheu cuidadosamente. O sol desaparece atrás do horizonte. As cores douradas da tarde dão lugar aos tons suaves da noite. O vento desacelera. Os sons diminuem. E o pequeno pássaro encerra mais um capítulo de sua vida. À primeira vista, nada parece extraordinário. Apenas uma ave adormecendo. Uma cena que acontece todos os dias. Em milhares de quintais. Milhões de árvores. Incontáveis paisagens ao redor do planeta. Mas agora sabemos que existe muito mais acontecendo. Ao longo das últimas horas, aquele canário explorou caminhos. Tomou decisões. Enfrentou riscos. Aprendeu com erros. Reconheceu oportunidades. Memorizou informações. Adaptou comportamentos. E cada uma dessas experiências deixou marcas dentro de seu cérebro. Marcas que não desaparecem quando seus olhos se fecham. Pelo contrário. É justamente nesse momento que parte do trabalho mais importante começa. Enquanto dorme, sua mente continua organizando o mundo. Transformando acontecimentos em aprendizado. Experiências em conhecimento. Informações em sobrevivência. Talvez ele não sonhe exatamente como nós. Talvez nunca veja imagens tão complexas quanto as que aparecem em nossos sonhos. Talvez a experiência subjetiva seja completamente diferente. A verdade é que ainda não sabemos. E esse é justamente o aspecto mais fascinante da ciência. Nem todas as perguntas possuem respostas definitivas. Algumas permanecem abertas, convidando novas descobertas, novas pesquisas, novas formas de enxergar a natureza. Mas uma coisa já parece clara. Os pássaros estão muito longe de ser criaturas simples. Seus cérebros processam informações sofisticadas. Suas memórias moldam decisões futuras. Seus comportamentos revelam aprendizagem contínua. E durante o sono, processos invisíveis ajudam a construir tudo isso. Talvez os sonhos tenham surgido na evolução como uma ferramenta poderosa. Uma forma de reorganizar experiências. De fortalecer memórias. De preparar o cérebro para os desafios do dia seguinte. Se for assim, então cada noite representa uma continuação silenciosa da história iniciada durante o dia. Uma história que acontece escondida. Entre neurônios. Conexões. Impulsos elétricos. E mistérios que ainda estamos tentando compreender. Da próxima vez que você observar uma ave dormindo em uma árvore, talvez enxergue aquela cena de maneira diferente. Talvez perceba que, por trás daqueles olhos fechados, existe um universo invisível de atividade biológica acontecendo naquele exato momento. Um universo que a ciência apenas começou a desvendar. E talvez a pergunta correta nunca tenha sido: os pássaros sonham como nós? Talvez a pergunta seja: quantas coisas incríveis acontecem dentro da mente deles que ainda nem imaginamos? E você? Acredita que os pássaros realmente sonham com suas aventuras do dia? Conte sua opinião nos comentários. Se gosta de descobrir os segredos escondidos da natureza, inscreva-se para acompanhar os próximos documentários.
Porque no próximo episódio vamos investigar um mistério igualmente surpreendente. Como os pássaros conseguem encontrar o caminho de casa mesmo depois de percorrer distâncias que parecem impossíveis. Até lá! Observe o céu com mais atenção. Talvez a maior parte da vida selvagem esteja acontecendo bem diante dos seus olhos, sem que você perceba.